Fala pessoal, antes de começar o seu vídeo, deixa eu me apresentar rapidinho. Eu sou o professor André Garcia, sou de matemática e nós temos uma plataforma focada na UFPR. Então, se você está estudando para esse vestibular, clica no link da descrição e bora pro vídeo. Fala galera, professor Floquinho aqui para resolver mais um exercício para vocês da UFPR, um exercício de segunda fase, e a gente vai dar uma lida aqui que ele vai trabalhar com concentração, um pouquinho de estequiometria. É interessante que esses exercícios, né, alguns exercícios de segunda fase, ele vai resolvendo gradativamente para você, né? Ele pede para você calcular uma coisinha na letra A, na letra B você vai usar aquilo ali, os dados ele vai completando até fechar o exercício. Interessante, né? Então vamos dar uma olhadinha. Olha só. No centro urbano foi monitorada a concentração de dióxido de nitrogênio. Eu fiz um exercício aí anteriormente que tem um texto que vai falar sobre essa questão do dióxido de nitrogênio, da camada de ozônio, que gera chuva ácida, mas aqui, apesar de ter o texto, nesse exercício a gente não precisa das informações do texto, tá bom? O outro exercício precisava, esse não. Mas vamos lá. Eu tenho dióxido de nitrogênio, tá? Ele é um óxido ácido, um óxido de ametal. É uma concentração de 0,06 ppm, né? Que é partes por milhão. ppm partes por milhão. Ó, vou colocar aqui para você. ppm partes por milhão. É uma parte para 1 milhão de partes, tá? Geralmente trabalha com ppm com concentrações que são muito diluídas, né? Então, soluções que são muito diluídas. Para resumir, às vezes, daria para aplicar e ajuda em alguns exercícios que ppm é a mesma coisa que miligrama por litro, tá? Então, se eu tiver uma solução muito diluída, né, ppm geralmente está diluído. Então, seria a mesma coisa que miligrama por litro, considerando que a densidade da solução é 1. Então, é uma dica que ajuda em alguns exercícios aí. A gente tem ppb também, né, gente? Parte por bilhão. Mas aqui é o famoso ppm, partes por milhão. Então, é usual nesses estudos, tá certo? Então, vamos lá. Já vai para a pergunta lá, ó. Letra A. Olha que interessante. Calcule a massa molar em gramas por mol do dióxido de nitrogênio. Mostre os cálculos. No texto, né, ele deu a fórmula. Ah, nossa, professor, eu não sei a fórmula do dióxido de nitrogênio. O nome está dizendo. Mas no texto ele deu, tá bom? Mesmo que você não lembrasse. É fácil, né, gente? Eu coloquei para você aqui. Mas vamos lá. Ó, na letra A, ele quer a massa molar. Vários exercícios ele pede, né? Para a gente ir complementando. Então, começa com a massa molar. Então, vamos colocar aqui, ó, NO2. As massas individuais foram dadas, né? Eu tenho aqui, ó, em gramas por mol, a massa do nitrogênio e do oxigênio, tranquilo? Então, vamos lá. O O é 16. 16 vezes 2 vai dar 32. O nitrogênio é 14, beleza? Tem um nitrogênio, 14 vezes 1. Então, somando esse carinha aqui, vai dar 46 gramas por mol. Aí você, bonitinho, escreve para o cara lá. Ele perguntou, né? A massa molar do NO2 é 46 gramas por mol. Então, com certeza, você acerta, tá? Beleza. Então, tranquilo, né? Letra A, direto. Letra B. Calcule o valor de concentração do dióxido de nitrogênio, o NO2, em mol por litro, gente, no centro urbano mencionado. Tá. Considera a densidade do ar. Ele deu uma informação para nós aqui que a densidade do ar é igual a 1,2 vezes 10 a menos 3 gramas por litro e mostre os cálculos. Então, ele quer que a gente transforme aquela concentração em ppm, ele quer que a gente transforme em mol por litro, tá? Então, a gente, ó, eu já vou escrever aqui para você lembrar o seguinte, ó. A concentração que ele deu era 0,06 ppm, partes por milhão. Então, seria 0,06 gramas, né, do dióxido de nitrogênio para 1 milhão de gramas do ar, né? Tá, isso está dissolvido em todo o ar aí, esse gás aí, presente numa concentração pequena de 0,06. Então, é 0,06 gramas, é uma parte para 1 milhão de partes. Então, 0,06 gramas para 1 milhão de gramas, a gente pode dizer aqui que é o volume total do ar. Ele deu no exercício, olha lá, ele me deu a densidade do ar, certo? Bom, você lembra aí, densidade é massa por volume. A nossa densidade é 1,2 vezes 10
a menos 3. Gente, presta atenção na unidade, hein? Tá? Importante. Às vezes o cara dá densidade em miligramas e os nossos dados estão em gramas. Presta atenção na unidade. Bah. Então ele deu aqui, ó, a densidade é 1,2, está em gramas por litro. Muito bem. A massa do ar, que a gente viu aqui, é 1 milhão. Está em 1 milhão dissolvido lá. Eu vou calcular o volume disso aqui, ó. Certo? Eu vou calcular o volume do ar nessa quantidade. Fazendo essa continha aqui, vai ficar 10 a sexta, né? Dividido por 1,2 vezes 10 a menos 3. Você vai fazer a continha bonitinha lá. Ó, isso aqui vai dar mais ou menos 0,83 10 a nona litros. Claro que é um volume grande, né, dessa massa do ar, tá? Transformamos aqui. Estou colocando em litros porque a gente vai precisar em mol por litros. Nós precisamos transformar essa quantidade agora do dióxido de carbono em mol. Olha, vamos lá. Nós calculamos. Olha lá, você viu que a gente calculou na letra A? 1 mol de NO2 pesa 46 gramas. A gente acabou de calcular na letra A aqui, ó. Certo? 46 gramas. Muito bem, nós temos uma concentração dele de 0,06 gramas no ar. Olha lá, regrinha de 3, tranquila. Eu vou transformar esse 0,06 em mol. Fazendo essa conta aqui, ó, vai dar 1,3 vezes 10 a menos 3 mol, gente. Tá? Você multiplica em cruz aí, você tem o valor, né? 46 vai ficar dividindo, deu o valor de 1,3 vezes 10 a menos 3. Então eu transformei o volume do ar, né, em litros e transformei para mol. Agora ele pede uma concentração, que na verdade é a concentração molar, né? Mol por litro, o nome está dizendo, mol por litro. É número de mols sobre volume. Então vamos lá. O número de mols nós calculamos, certo? Acabamos de calcular. 1,3 vezes 10 a menos 3 mols sobre o volume do ar, que é quanto? 0,83 vezes 10 a nona. Continha chata, né, gente? Valor chatinho de fazer aí, mas tem que sair no braço aí, tá? Isso aqui vai ficar 1,6 vezes 10 a menos 12, tá? 10 a menos 12. Ah, eu coloquei, tô vendo aqui, peraí, coloquei 19 aqui. Aqui é 9, tá? Não é 19, peraí. Vezes 10 a nona aqui. Vai para cima, vai dar 10 a menos 12 mol por litro. Claro, né? É uma quantidade ppm pequena, vai dar uma concentração pequena, da ordem de 10 a menos 12. Beleza? Tudo bem? Transformação aí tranquila, né? A gente fez. Tá. Agora a letra C. Em um dia ensolarado, exposto à luminosidade, ao final de uma tarde, o rendimento da equação 1 foi de aproximadamente 50%. Então tem uma perda, o produto tem uma perda no final. Considerando que a equação 2 tem rendimento de 100%, calcule a concentração em mol por litro de ozônio alcançada no fim dessa tarde, mostre os cálculos. Tá. As letras A e B não precisava do texto. Agora, na letra C, a gente tem o texto e tem as equações, gente. Então eu vou só tá no texto para vocês lá, você tem o exercício na sua mão aí, tá? Ele tem as equações 1 e 2. Eu vou anotar ela para vocês aqui, ó. Equação 1, eu tenho luz, ok? Mais NO2 dando NO mais o oxigênio atômico. Depois a equação 2, nós temos O mais O2 dando oxigênio, dando ozônio, essa é a equação 2. Ele fala que a primeira reação tem um rendimento de 50% e a outra é de 100%. Se fossem rendimentos diferentes nas duas, a gente teria que fazer passo a passo. Mas aqui, uma tem 50%, vai ter uma perda, a outra continua normalmente. Então, a gente consegue montar uma reação global aqui, ó. O texto, ele está pedindo para mim o seguinte, ó. Em um dia ensolarado, tal. Considere a equação 2, tem rendimento. Calcule a concentração de ozônio em mol por litro alcançada no fim dessa tarde. Mostre os cálculos. Ele quer calcular a concentração do ozônio, ok? E nós acabamos de calcular na letra B a concentração em mol por litro do NO2, ó. Então, ele está relacionando esses dois aqui, ó. Certo? Eu vou calcular usando a proporção entre eles, porque se a gente somar as duas reações aqui, ó, produziu O atômico e saiu O atômico aqui. Então a gente corta aqui e a gente tem a proporção
de 1 mol do NO2 para 1 mol do NO3. Eu vou anotar para você aqui, ó, 1 mol do NO3 para 1 mol do O3, do ozônio. Essa proporção, ok? Então, se eu tenho aqui 1 mol desse está para 1 mol desse, a concentração em mol por litro que nós calculamos do NO foi 1,6 vezes 10 a menos 12 mol por litro. Com isso, a gente vai achar a concentração do ozônio. Como a proporção é de 1 para 1, você concorda comigo que vai dar o mesmo valor. Então, aqui vai dar 1,6 vezes 10 a menos 12 mol por litro. Pronto, achei a concentração do ozônio. Ah, lembra que tem um rendimento de 50%? Então aqui tem uma perda, gente. Então isso aqui é 100%. Se o meu rendimento é de 50%, olha lá, metade não formou, metade não saiu. Então a gente precisa tirar metade fora. Esse valor, aí você coloca para o cara lá, olha, então o valor da concentração é de 7,8 vezes 10 a menos 13 mol por litro. Tá certo, gente? Então, essa seria a concentração final com rendimento de 50%. Espero que você tenha entendido esse exercício, um pouquinho trabalhoso de cálculo, né? Mas tranquilo, beleza? Então, tá resolvido. Estuda aí.